convidaremos o delegado de Polícia Federal, categoria Progressão na Academia Nacional de Polícia em Brasília, Distrito Federal, chefe do Serviço de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras, da SR-DPF-CE, advogado e sócio fundador da Colares Advocacia, assessoria e consultoria especializada, sócio consultor e assessor jurídico do NBI, Núcleo Brasileiro de Imigração. É com muita alegria e com muita honra que convidamos à tribuna para a palestra A Compra de Imóveis por Estrangeiros, o Dr. Carlos Alberto da Silva Colareste. Boa tarde a todos. Só para lembrar que eu estou aposentado. 15 anos. Colocou aí, você já estiver trabalhando. Esse tema que nos foi colocado aqui é um tema dentro do Estatuto de Estrangeiro, até um pouco restrito, porque as limitações já vêm desde outra legislação anterior. Mas eu quero iniciar dizendo que o Nordeste brasileiro ele tem angariado muitos recursos ultimamente com a área de turismo e investimentos de empresas do exterior. Aqui no Ceará, notadamente, o ministro do governo Tássio, com a inauguração do aeroporto internacional, nós tivemos um incremento bastante acentuado desses recursos dentro do território cearense. Vou ler alguns números aqui para vocês, interessantes. No último ano, R$ 207.336.880,54 foram trazidos para o Ceará, foram aportados aqui como investimentos estrangeiros. O Estado do Ceará já vinha há muito tempo perseguindo uma colocação, embora estivesse ali nos primeiros lugares. Foi a primeira vez que o Ceará conseguiu o primeiro lugar como Estado de aporte de investimentos estrangeiros. O segundo lugar ficou com o Maranhão, com R$ 172.810.91 e o São Paulo em com 62 milhões. Esses números, eles são de uma pesquisa, são divulgados pela Coordenação Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho. Essa coordenação, ela cuida no Brasil dos vistos para estrangeiros. Então, todos aqueles estrangeiros, todas aquelas empresas que estão relacionadas com vistos, com entrada de mão de obra estrangeira, eles têm que se dirigir a essa coordenação para lá obter este visto e, com isso, trabalharem ou fixar residência no Brasil. Essa coordenação, infelizmente, ela não traz dentro da sua divulgação aquele quantitativo referente a imóveis. Eu gostaria, inclusive, vou fazer essa sugestão, eu já tinha conversado até com o coordenador da FTV ultimamente, porque seria altamente interessante que a gente soubesse, dentro desses 207 milhões, quanto foi aportado só na área de imóveis. O Ministério do Turismo, em 2012, fez uma outra pesquisa e viu que 7,2% daqueles estrangeiros que tinham residência fixa no Ceará, aquela segunda residência, aquela que vocês perseguem para vender, essa que é boa, eles informaram que fixariam residência e se hospedariam em seus patrimônios, nos seus imóveis. Esse dado nos coloca, eu acho que aí desses 207 milhões, eu tenho a impressão que uma faixa de 50 milhões foi imóveis que foram adquiridos aqui, porque nós temos aí dois grandes empreendimentos. Nós temos aí o Porto Pecém, nós temos aí a siderúrgica. Esse pessoal todo agregado na siderúrgica, uma grande parte deles está residindo aqui no Ceará. E muitos deles adquiriram imóveis, outros até para aluguel. Não se sabe ao todo. Especificamente com relação ao tema mais interessante, mais importante de hoje, que é a aquisição de imóveis estrangeiros, nós temos, logo de cara, na Lei 6.815/80,
que é o Estatuto do Estrangeiro, uma informação altamente importante, que logo no início dos anos 2000 até 2006, 2007, eu era muito procurado no meu escritório, porque os estrangeiros que para cá vinham tinham uma informação errada. Porque a lei diz assim no seu artigo 6º: a posse ou a propriedade de bens no Brasil não confere ao estrangeiro o direito de obter visto de qualquer natureza ou autorização de permanência no território nacional. Olha, o estrangeiro vinha, trazia o dinheiro, adquiria o imóvel e depois ia procurar o visto permanente somente por ter adquirido aquele imóvel. A lei veda expressamente essa atitude. Então, qual a solução? Muitos colegas de vocês nos procuravam e a gente orientava. A maneira como foi trazido esse valor, isso já aconteceu com vocês, você já pode procurar o INVI do Brasil de Imigração, nós fazemos parte, mas eu vou colocar a dica para vocês. A melhor maneira é através de uma empresa. O estrangeiro abre uma empresa aqui, ou faz parte da sociedade de uma empresa e aposta esse capital vindo da maneira correta, ou seja, com o Banco Central fazendo o devido registro do capital. O capital entra na empresa que ele abriu ou que ele faz parte de um sócio, e em seguida aquele dinheiro é usado para a compra de imóveis que farão parte de um pool, ele vai alugar, ele vai vender mais tarde, depois vai comprar outros, mas o dinheiro, a maneira e aquele aporte que ele fez servirá para que ele tire o visto permanente. E o valor é quase que insignificante, já foi muito maior. Mas atualmente no Brasil basta 150 mil reais. Ou seja, o equivalente em dólares hoje talvez é 60 mil, né? 60 mil dólares por mês. Uma quantia relativamente pequena para quem vai ter um visto permanente aqui no Brasil. Esse visto vai dar direito ao estrangeiro de, além de ter um imóvel, ele se movimentar, ele fazer parte de outras aquisições ou de outras empresas, ou mesmo até ele ter a condição de aposentado dele. Nós temos aqui portugueses, italianos, que como segunda residência, outro aspecto que vocês devem ver, por causa do clima, que nós tivemos aqui muitos clientes nossos que vieram para cá por causa do clima tropical se curar. Notadamente italianos ali lá perto da fronteira com a Suíça, né, aqueles Alpes, tá? O pessoal vive naquele clima lá horrível. Quer dizer, horrível, nós somos nordestinos, né? Para eles talvez seja até muito bom, né? Mas para cá, para eles seria muito bom o clima tropical para cuidar da saúde. Então tem muitos aposentados aqui que adquirem a sua segunda residência aqui no Brasil, notadamente aqui no Ceará, como eu disse para vocês, ultimamente tem angariado muitos recursos nesse sentido. Nós teríamos ainda outros tipos de investimento no Brasil, e vocês podem também orientar o estrangeiro. O estrangeiro pode, depois de adquirir a empresa dele, ele pode comprar ações, ele pode participar de outras atividades rentáveis. Agora, é muito importante para vocês saberem o seguinte, que todo esse capital que venha para o Brasil, ele tem que ter a entrada regulada pelo Banco Central. Não adianta o estrangeiro chegar aqui, uma pasta com 50 mil dólares, comprar um imóvel e depois ficar a ver navios com acusações de evasão fiscal, no mínimo, crimes de outras natureza tributária, e sem saber o que fazer para legalizar tudo aquilo que ele trouxe. Isso já aconteceu antes e não foi uma vez, não. Várias vezes aconteceu. Porque o estrangeiro só tem autorização para entrar no Brasil por 3 mil dólares. A partir daí ele vai ter que registrar, comunicar à Receita Federal o valor a mais dos 3 mil dólares que ele está trazendo. Isso acontece muito, é muito interessante vocês orientarem, porque as pessoas às vezes vêm com dinheiro, não se sabe de procedência duvidosa, e aí querem legalizar aquele dinheiro comprando um imóvel. Isso não é o correto. Então, quando vocês se depararem com uma situação dessa, mandem esse estrangeiro procurar um profissional
vai orientá-lo a saber como, na verdade, ele deve trazer esse capital para a aquisição daquele imóvel. Essa compra é feita em nome da empresa ou em nome do... Não tem empresa, porque ele vai ser o sócio daquela empresa que ele está fundando. Não tem empresa. Essa empresa tem que ter um sócio brasileiro ou outro estrangeiro permanente. Ele vai ter a finalidade de operação como empresa aqui, só para comprar o imóvel, né? Acontece a pessoa que é o visto permanente, quer morar no Brasil, quer ter o seu imóvel e aproveita. Para ele é até melhor, porque parece muitos patrícios portugueses e italianos, aliás, eu tenho que colocar para vocês aqui, o pessoal das nacionalidades que mais estão investindo no Brasil. Eles fazem isso, porque é melhor você ficar numa situação dessa do que você ter um imóvel, uma segunda residência, e não poder dispor dela o tempo todo. Por quê? O estrangeiro no Brasil, ele entra como turista, comprou o imóvel dele, mas ele é turista. 90 dias de prazo, prorrogáveis por mais 90. Em portugueses, italianos e espanhóis estão com esse tempo restrito para 90 dias. Isso num período de um ano. Se durante um ano ele só tem 180 dias, os 6 meses, isso significa que os outros 6 meses ele não pode estar no Brasil. Aí ele quer passar férias aqui, não pode. Então eles ficam, como eles ficam restritos dessa condição dele de vir para cá, o que é que eles fazem? Optam para tirar o visto permanente. Para qualquer momento eles podem ter o prazer de usufruir do seu imóvel. Onde é que está o benefício aí do Brasil, no país, impede que o inimigo compre através de uma empresa que não vai funcionar ou para todo mundo? Onde é que está o benefício do país? O benefício para o Brasil está no ingresso daquele capital estrangeiro. De qualquer maneira, vai movimentar a economia. Agora, se ele não cumprir, tem as regras também. Ele tem que abrir empresa e em 3 anos ele tem que mostrar que a empresa, de fato, criou empregos para o Brasil. Tem as regras, né? Claro. Criou empregos para o Brasil, pagou os tributos, pagou todas as contribuições sociais, aquele negócio do INSS, FGTS. Se não acontecer isso, a empresa será fechada e ele terá o seu visto cassado. Aí que está, né? É uma troca, né? De qualquer maneira, há um visto em troca de que você faça isso para gerar empregos no Brasil. Eu estava falando sobre a nacionalidade. Italianos são os primeiros, seguidos dos portugueses e agora dos chineses, né? Os chineses estão vindo muito, principalmente aqui para o estado do Ceará. 237 vistos permanentes foram dados a estrangeiros aqui para o Ceará, ficando em segundo lugar, contra 294 vistos de São Paulo. Um outro aspecto interessante relativo à situação de vocês, como corretor de imóveis, seria as restrições. Existem várias restrições na Lei 6.815/80, existe aquela e as redações com relação à propriedade de empresas jornalísticas de qualquer espécie, televisão e radiodifusão, sócio ou acionista de sociedade proprietária dessa empresa, responsável, orientador intelectual e administrativo das empresas mencionadas, ou seja, as empresas de telecomunicações não podem ter estrangeiro como proprietário. É verdade também, estrangeiro é a concessão ou autorização para pesquisa, prospecção, exploração e aproveitamento de jazidas, minas e mais recursos. O pessoal aí direito à praia, pessoal, petróleo, todo esse pessoal não pode ter estrangeiro como proprietário. O estrangeiro também não pode ser proprietário de ou explorador de aeronave brasileiro. A propriedade rural, pode acontecer isso com vocês, ela tem uma legislação específica, que é a Lei 5.709/71, que foi recepcionada pela Constituição Federal. Ali, a Lei 5.709, ela traz várias situações em que o estrangeiro tem restrição de terra. Por exemplo, lá é dividido por módulos, só pode ser proprietário de tantos módulos, até 50 módulos de terra. Se você quer, além de 50 módulos de terra, você tem que fazer um requerimento ao INCRA, o INCRA que vai autorizar esse negócio todo.
Também tem o aspecto da terra de fronteira. A terra de fronteira, por questões de segurança nacional, também tem restrições quanto aos estrangeiros. Um aspecto interessante: empresas estrangeiras ou estrangeiro de pessoa física, ele só pode ter 25% do território de um município. Por exemplo, o município cearense tem 100 mil quilômetros quadrados, só pode 25 mil quilômetros quadrados nas mãos dos estrangeiros, ou empresa estrangeira detentora de capital que compra aquela gleba de terra. Então, é claro que existem alguns aspectos em que o estrangeiro ele é incentivado, de fato, as carências do Brasil nós já conhecemos, para arrendar e para adquirir a propriedade rural. É interessante notar que a gente vem de uma colonização, né? Século XIX para o século XX, né? Tivemos aqui os italianos, os alemães, os japoneses, agora em 1945. Esse povo todo, quer dizer, naquele tempo, a lei do estrangeiro não era só o sistema jurídico do estrangeiro, não. Era o conselho que funcionava, como funcionou o Conselho Nacional de Imigração, que eu falei para vocês, naquele tempo era Conselho de Colonização e Imigração. Quer dizer, ele era pautado diretamente para que o Brasil tivesse as suas terras ocupadas com uma mão de obra característica, uma mão de obra específica e competente, porque estava vindo de países europeus e a gente estava vindo o quê? Recebendo a mão de obra escrava, que não tinha nenhuma qualificação. Então eles precisavam daquela qualificação. A partir da terminada a Segunda Guerra Mundial, com o advento desse Estado novo aí, essa situação política que veio, o Brasil passou a ter as suas leis, todas as suas leis voltadas para o ordenamento jurídico daquela situação rural, principalmente rural. Outros aspectos de vista aqui, eu tenho uma curiosidade de saber como é que estão todos esses cheiros do Ceará. Eu falei de visto permanente para vocês e posso falar também do visto temporário. O visto temporário são aquelas pessoas que, como o nome diz, por temporada, estarão presentes no Brasil. O visto temporário ele tem 7 características. Pode ser por questão de estudo, pode ser por estudantes, profissionais, religiosos, jornalistas. Para a Copa do Mundo agora, provavelmente vão ser emitidos mais de 1000 vistos aí para jornalistas que vêm para cá, para nesse período estar cumprindo as transmissões da Copa do Mundo. Um aspecto bem importante, o item 5, que é o temporário contratado para mão de obra específica, pessoal da siderúrgica aí, esses coreanos, todos eles têm um visto temporário, porque é através desse visto que eles vão poder utilizar, fazer valer os direitos dele como pessoa física diante da legislação trabalhista brasileira, porque eles vão estar aqui, embora sendo trabalhador estrangeiro, eles têm toda a cobertura da legislação brasileira trabalhista. Então é muito importante que eles venham para isso. Aí você pergunta, o estrangeiro temporário pode adquirir o apartamento? Pode. Ele pode adquirir e vai ficar sendo o morador e o proprietário naquele período que a gente estiver aqui. Se ele acabou a missão dele, vai embora, pronto. O visto temporário dele, quando ele voltar na outra oportunidade, ele terá que vir com visto permanente, com visto de turista, ou caso de permanente, se ele optar por esse aspecto. Você pergunta assim, ele pode transformar aquele visto em permanente para poder ficar no imóvel dele? Pode. Tem vários, a lei determina em vários aspectos, né? Está no meio do visto dele com essa cearense aqui, casa com ela. Vai ter direito ao visto permanente, desde que ele requeira. Não, mas eu não quero casar, não tive filho brasileiro, que é outro aspecto também, o que é que eu faço? A lei permite que você transforme esse visto temporário em permanente, desde que você se adeque àquela situação que a lei está dizendo. Quais são as situações?
você ter um convite de uma empresa, você se recomendar para a sua capacitação intelectual e você apresentar todos aqueles documentos que a lei está chamando. Aí esta lei vai transformar aquele visto temporário em permanente e você vai continuar aqui no Brasil. Isso é muito importante porque às vezes as pessoas têm medo de adquirir um imóvel pensando, olha, eu vou adquirir isso aqui e depois o que é que eu faço? Vou embora, deixo aí, quem vai tomar conta? Não, é muito importante que vocês, quando tiverem um estrangeiro na presença de vocês para aquisição de imóvel, vocês já façam essas indagações. O senhor está aqui como? Ah, não, eu sou turista. Não sei, é bom o senhor consultar um profissional para o senhor se adquirir, a gente já deixar o senhor na situação e que mais tarde o senhor não... Claro que a oportunidade da venda para vocês não perder com as perguntas, por causa de pergunta. Isso aí depois se você tiver a venda garantida, né? Para não assustar o cliente, né? Mas vocês teriam essa oportunidade de colocar para um profissional, para esclarecendo para eles o que seria necessário para ele. Ou ficar como permanente, ou adquirir uma condição de temporário, desde que fosse concedido para ele um trabalho específico para aquilo. Eu gostaria de ter mais números para dar para vocês em relação à aquisição de imóveis, como eu disse no início. Eu achei um fato altamente desproporcional essa matéria do conciliação e obrigação de trazer um número tão redondo de investimentos e não trazer, mas também não tem condições porque o Brasil todo que manda pedido de visto para eles vão ter que catalogar aquilo por estados referente ao valor, o montante e referente ao tipo de visto que estão dando. Mas eu prometo que eu vou me empenhar para conseguir esse tipo de informação, sabe, desse valor aqui, quanto teria sido aportado. Isso é interessante para vocês, né? Saber quanto teria sido gasto aqui no estado do Ceará, desses 207 milhões, teriam sido gastos na aquisição de imóveis, porque isso é um dado importante para saber quão importante está sendo o trabalho de venda dos imóveis, né? Eu não teria, assim, nesse aspecto, alguma coisa mais importante para vocês. Eu estou me colocando alguma pergunta que vocês tiverem aí. A gente está à disposição. No caso do brasileiro, que mora no exterior, para trazer esse dinheiro. Brasileiro que mora no exterior para trazer seu dinheiro? Sim. O repatriamento tem uma cláusula específica no Banco Central. Repatriamento de valores. Tem eu não estou lembrado agora como é que é a regra. Eu sei que a regra daqui para lá. Tem países que têm convênio no Brasil que é 0%. Tem outros que é 15%. Ganho de capital, 15% para as empresas remeterem para fora. Tem países aí. Tem outros que é certo, tem convênio. Tem países africanos aí que o Brasil não está pedindo nada. Agora, caso de brasileiro que mora no exterior e manda dinheiro para cá, é uma regra específica do Banco Central e com a Receita Federal. Mas se ele comprar, você sabe se ele comprar imóveis, investimento, existe algum desconto, alguma vantagem? Ele comprando lá? Ele Aqui? comprando aqui. Quando ele está trazendo dinheiro que ele ganhou fora para investir em imóveis aqui, há alguma vantagem para ele? Eu desconheço essa informação, porque eu acho que não, porque ele é um comprador, vai ter. O dinheiro dele é a mesma coisa, né? Ele não vai ter tanta vantagem na frente dos outros. Eu acho que o desconto vai ser. Eu acho pelo contrário, como ele vai trazer lá fora, o dinheiro dele vai cair na transformação do câmbio. Ele talvez tenha, em dado momento, ele tenha desvantagem em relação a outra compra. Né? De repente ele fecha com um câmbio no valor, depois no dia que ele vai assinar o contrato, o câmbio é do outro valor, ele está perdendo. É um prejuízo, né? Eu tenho a impressão que não. Poderia ser um incentivo, né, para a construção civil brasileira. É interessante isso aí. Minha área não é essa, bem essa, mas eu não desconheço isso aí. Mas seria interessante, um incentivo. Mais alguma coisa? Então, estou me colocando à disposição de vocês, do Grupo Brasileiro de Imigração. Quando vocês tiverem um estrangeiro cliente que vocês quiserem tirar algumas dúvidas, nós estamos lá para isso. Muito obrigado.
Agradecemos ao Dr. Carlos Alberto Colares pela importante presença. Muito obrigada.